Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje já num dia novo, né? Hoje a gente já tá trazendo um vídeo de quarta-feira para vocês, pessoal. Se vocês não estão acompanhando o canal ou se é o primeiro vídeo que vocês estão assistindo numa data diferente, aqui é o seguinte, pessoal. De segunda-feira, 7h30 da manhã, a gente tem o nosso First Call, que é um vídeo onde eu comento sobre as tendências ou tudo aquilo que pode acontecer na semana, tá? De quarta-feira nós sempre temos um vídeo onde eu trago algum conteúdo relacionado ao comércio exterior para vocês. E de sexta-feira a gente tem o nosso Last Call, onde eu comento sobre tudo aquilo que aconteceu na semana para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho dos comparativos para vocês entre um ACC e um Finimp, a empresa que pode ter acesso aos dois. Qual vale mais a pena? Qual é melhor? Vamos entender isso logo depois da nossa vinheta. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo pra PJ. Eu sou o Patrick, você já me conhece, eu tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, mais de 10 anos linkados a comércio exterior, cuidando da parte dos produtos internacionais, e por isso que eu trago toda semana para vocês um vídeo informativo e um vídeo falando sobre produtos, sobre linhas de financiamento, qual é melhor, qual é pior. E no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre o assunto de qual financiamento é melhor. Então vamos imaginar que uma empresa que ela pode ter acesso a um Finimp, que é um financiamento de importação, e a um ACC, que é um financiamento de exportação. Se ela tivesse que escolher entre um dos dois, qual seria melhor? Então pessoal, é o seguinte, vamos colocar tudo no mesmo cenário, tá? Então vamos imaginar que é um Finimp para 180 dias, vamos imaginar que é um ACC para 180 dias, vamos imaginar que é tudo linear, tá bom? Que é tudo igual. Então, a instituição financeira está utilizando o mesmo spread na operação de Finimp e na operação de ACC. Se fosse tudo igual, qual valeria mais a pena? Então vamos lá, se as condições fossem as mesmas, as taxas deveriam ser muito parecidas. E aqui eu estou falando de um Finimp diretamente em dólar e de um ACC diretamente em dólar ou de financiamentos na mesma moeda, não necessariamente em dólar, tá? Então se a gente tivesse financiamentos na mesma moeda, as taxas de juros deveriam ser muito parecidas. Então se a gente tiver um Finimp em dólar e um ACC em dólar, a gente deveria ter taxa de juros, vou chutar aqui, tá? Na casa de 10% ao ano, tá? Se eu tenho dois financiamentos iguais, né, com o mesmo prazo, mesmas condições, qual seria mais interessante para a empresa? Pensando nesses dois, comparando exclusivamente um ACC com um Finimp, pessoal, se a empresa tivesse que optar entre um dos dois, ou financiar a importação ou financiar a exportação, nesse cenário eu indicaria o ACC. Por quê? Tá? Apesar dos dois terem as mesmas condições, você tem algumas características do Finimp que acabam fazendo com que ele fique mais caro do que o ACC. E quais são essas características? No Finimp, além dessa taxa de 10% que eu já comparei no ACC para vocês, a gente teria imposto de renda em cima dos juros, coisa que eu não teria no ACC. Além do imposto de renda em cima dos juros, o que mais que eu teria nesse Finimp? Teria a necessidade de fechar um câmbio para poder pagar ou liquidar, né? Para poder pagar a parcela ou liquidar o financiamento aqui, coisa que eu também não teria no ACC. Em um fechamento de câmbio eu posso ter variação cambial, eu posso ter tarifas que venham a ser cobradas, então eu posso ter algumas outras condições que acabam encarecendo. Patrick, o dólar poderia cair, poderia ficar bem mais barato. Sim, poderia, mas aqui a gente não está indo para o ponto de especulação, a gente está indo para o ponto onde faz sentido o que é mais barato e o que é mais caro, tá? Então, por causa dessas duas características do Finimp, onde eu tenho imposto de renda em cima dos juros e aonde eu tenho a necessidade de fechar um câmbio para liquidar o financiamento, o ACC acaba saindo mais vantajoso. Então eu tenho duas operações de 100 mil dólares, aonde o ACC eu vou receber um pagamento que venha do exterior e vou vincular a esse meu contrato de ACC e vou liquidar, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de variação cambial e também não tenho nenhum tipo de imposto além da taxa de juros que eu já vou pagar, tá? No Finimp eu tenho, né, os 100 mil dólares, tenho a taxa de juros, preciso fechar um câmbio para pagar esses 100 mil dólares, ou seja, eu tenho variação cambial aqui, e além de ter a variação cambial para fechar o câmbio, eu ainda tenho o imposto sobre os juros, né, que é o imposto de renda, que dependendo da onde foi contratado, pode ser 25%, pode ser 15%, pode ser 33%, depende de uma série de condições aí para determinar
qual é o imposto de renda, tá, pessoal? Então, num cenário onde a gente tem duas operações com condições iguais, né, comparando um FINIMP e um ACC, para uma empresa que pode escolher entre um dos dois, melhor dos mundos é ir para um ACC por causa dessas condições. Além disso tudo que eu já falei para vocês, tá? A contratação de um ACC ela é bem menos burocrática do que a de um FINIMP, assim como a liquidação de um ACC, tá? Então, para eu contratar o ACC, o que eu preciso? Nada, tá? Eu preciso apenas ter o limite de crédito junto ao banco, concordar com o deságio que vai ser cobrado, né? Tendo tudo isso concordado, eu posso contratar diretamente o ACC. E no FINIMP? No FINIMP eu tenho uma análise documental para só então ser feito a contratação do FINIMP, né, e ser encaminhado o pagamento lá para o meu fornecedor. Então eu tenho um pouco mais de burocracia na contratação. Na liquidação do ACC, eu também tenho um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque eu posso pegar qualquer ordem de câmbio, vincular ao meu contrato e liquidar. Em um FINIMP, para que eu possa liquidar ele, obrigatoriamente eu preciso comprovar que aquela mercadoria foi nacionalizada, eu preciso obrigatoriamente apresentar uma série de documentos para poder liquidar esse FINIMP, tá? Então, acaba sendo a contratação e a liquidação do ACC menos burocrática do que a contratação e a liquidação do FINIMP, tá? Então, essas duas operações, apesar de serem totalmente distintas, né, uma é um financiamento à exportação e outro é um financiamento à importação, se uma empresa tem a opção de escolher entre uma das duas, é muito melhor você migrar para um ACC, desde que as condições de contratação sejam iguais, tá? Condições de contratações que eu digo é taxa de juros, tá? Prazo e taxa de juros. Se eu tenho prazo e taxa de juros iguais, eu não tenho nenhum problema, tá? Patrick, eu posso fazer proteção cambial no FINIMP? Posso, tá? Mas toda vez que eu faço a proteção cambial no FINIMP, ele fica mais caro do que um ACC. E aqui eu estou querendo comparar, estou comparando para vocês condições iguais, tá? Então, um FINIMP diretamente em moeda estrangeira e um ACC diretamente em moeda estrangeira com taxa de juros iguais. Se os dois têm condições idênticas, ainda assim o ACC é melhor. Patrick, e se o FINIMP for mais barato que o ACC? Vai depender, galera, de uma série de análises, mas considerando uma pequena variação de taxa de juros, talvez ainda seja melhor o ACC. Então, poxa, ele é 0,5% mais barato, ele é 1% mais barato. A gente precisa fazer contas para saber, tá? 0,5% eu acho que ainda não vale a pena. 1% começa a valer a pena sim, começa a ser interessante, a gente precisa levar isso em consideração, tá bom, pessoal? Esse mês de junho, galera, é um mês que a gente vai tratar o mês inteiro sobre comparações de linhas de financiamento. Espero que vocês estejam gostando, deixa um like, deixa nos comentários também o que a gente pode fazer de vídeo aqui, o que a gente pode trazer de informação para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e agora a gente está no Spotify também, galera. Nos procure lá. Um abraço, pessoal, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!